Boa noite uma vez mais. Que bom que você está aqui. Bem-vindos, bem-vindas nessa segunda-feira, que vocês abrem esse espaço na agenda para acolher os ensinamentos do nosso bispo, Dom José Aparecido, que já está aqui. Já agradeço de coração por ter aceito o convite da nossa comunidade, da nossa paróquia. E aqui nós temos acesso a um pouco mais de estudo, de conhecimento. Dom José Aparecido teve muito tempo em Roma. Ele, inclusive, é de São Paulo, Manduri? Ourinhos. Na região de Manduri, Ourinhos, de São Paulo. E eu também tive a alegria de conhecê-lo ainda sacerdote, trabalhando no Vaticano, e sempre com muita competência. O Sagrado Bispo foi enviado a Brasília e está aqui conosco, por isso para a gente é um privilégio ter Dom José Aparecido aqui, a quem acolho com muito respeito e alegria, e também peço uma salva de palmas. Já deixo a palavra com ele. Dom José, a casa é sua e estamos aqui para escutar. Agradeço as palavras amáveis do Frei Rogério e a acolhida da comunidade. Eu tenho um problema sério, que eu sou meio troglodita no meu modo de falar. Não uso data show, que não sei preparar, e vou falar bastante, né? Mas com uma possibilidade, já digo de cara, quem quiser me interromper a qualquer momento, eu posso tentar responder perguntas. Se eu não souber, eu vou dizer que não sei, né? Falo sentado porque tem alguns livros aqui que vou usar para seguir orientando a nossa reflexão. A primeira coisa que é importante, quando o Frei me convidou para tratar sobre os modos de participação do cristão leigo na vida paroquial, é nós nos lembrarmos o que é a Igreja Católica, né? O que é a Igreja Católica? A Igreja Católica é aquela comunidade de fiéis fundada por Jesus Cristo, que tem na sua cabeça o próprio Cristo, que por sua vez nos deixa um pastor visível na terra, que é Pedro, que governa junto com um colégio de pastores chamados apóstolos, ou na sucessão desse colégio dos apóstolos, o colégio episcopal. Então o Papa com os bispos sucedem aquele primeiro colégio que governava a missão da Igreja de se expandir no mundo, de expandir o reino de Deus no mundo. O modo concreto histórico de a Igreja se organizar, no começo foi tendo um bispo e um presbitério em cada cidade onde o Evangelho era anunciado. Um bispo, no começo os apóstolos com alguns pastores que recebiam diversos nomes de acordo com a região onde se encontravam. Em alguns lugares eram chamados presbíteros, em outros bispos, e no fim foram se especificando melhor esses ministérios dos sucessores dos apóstolos, não? Cada cidade onde o Evangelho se fixava, uma comunidade se fixava, havia um pastor principal, que era o bispo, coadjuvado pelos seus irmãos pastores também, os presbíteros, né? Eu disse principal, não à toa, porque na oração para a consagração do bispo existe uma expressão muito curiosa: recebe o Espírito principal. Da onde vem a palavra príncipe, que não é no sentido nosso de príncipe, no sentido de uma nobreza, alguma pessoa privilegiada. É aquele que tem que exercer a função de cabeça de um grupo de irmãos, né? O princeps é o primeiro, né, na ordem da precedência do governo, mas é um com os irmãos também, né? Então, na linguagem antiga e na linguagem litúrgica da Igreja, essa é a função. Receber o Espírito principal significa que o bispo, na igreja local, né, naquela comunidade de fiéis que se encontra num determinado lugar geográfico,
exerce o pastoreio de modo principal, mas não sozinho, nem solitário e nem exclusivo. Eu dizia que é uma comunidade de fiéis. Então, a Igreja Católica é a comunidade de todos os fiéis reunidos pela Eucaristia, ao redor da Eucaristia, num só povo. Essa comunidade de fiéis recebe do próprio Cristo a missão da Igreja. Essa comunidade de fiéis é encarregada por Cristo, cada um de acordo com o seu estado, de levar a cabo, de levar a termo a missão do anúncio do Evangelho, da santificação dos homens e da salvação do mundo inteiro. Então, a primeira coisa que convém resgatar aqui é a doutrina do Concílio Vaticano II, de que existe uma igualdade fundamental entre todos os fiéis que participam pelo batismo e pela confirmação, pela força dos sacramentos do batismo e da confirmação, da única missão de Cristo. E alguns dentre os fiéis batizados, crismados, que são alimentados pela Eucaristia, são escolhidos e separados para exercer o ministério do pastoreio interno da comunidade. E são esses os presbíteros, os bispos, presbíteros e diáconos. Então, dentro de uma comunidade que nós chamamos diocese, que é a circunscrição territorial que determina a pertença de um grupo de pessoas, de um povo determinado à Igreja de Cristo, dentro dessa comunidade nós temos um povo todo que é missionário, que participa da missão de Cristo. E alguns membros dessa comunidade que são escolhidos por critérios que a Igreja nos indica para exercer o pastoreio da comunidade. Então, os pastores são encarregados de oferecer ao povo de Deus os bens dos sacramentos, da palavra de Deus e da comunhão na igreja, para que todo mundo possa santificar o mundo inteiro. Então, a missão de santificação não é dos padres, não é dos bispos, não é dos diáconos de modo exclusivo. Ela pertence a todo o povo de Deus. Nós que recebemos o dom da santificação pelos sacramentos e pela palavra, somos chamados a testemunhar, a ser luz do mundo e sal da terra. Então, a Igreja no Brasil escreveu um documento número 105, que fala dos cristãos leigos e leigas na Igreja e na sociedade. E aqui valeria a pena ler esse documento, porque ele nos dá muitas pistas de reflexão sobre a nossa vocação, né? E sobre a nossa responsabilidade em relação ao Evangelho no mundo. Algumas pessoas se escandalizam porque um padre, um bispo, ou porque um cardeal, ou porque isso, ou porque aquilo. Olha, nós somos feitos da mesma pasta. O que é um cardeal e um bispo, senão um fiel cristão que recebeu um encargo pastoral na comunidade e que é capaz de cometer os mesmos pecados que todo mundo e também de viver a mesma santidade que todo mundo é capaz, se for fiel a Cristo. Então é muito importante que a gente não se escandalize com nada, mas ao mesmo tempo não se acostume com o pecado. Eu queria dizer isso porque os nossos tempos trazem a público muitas fragilidades dos pastores, né? Que sempre existiram. Mas no tempo de Jesus, Jesus teve Judas. Jesus era muito ruim para escolhia muito mal os colaboradores diretos dele, né? Ele escolheu Judas, escolheu Pedro para ser o primeiro dos apóstolos. Pedro negou 3 vezes, né? Escolheu um moço muito bom, João, que na primeira oportunidade que teve, junto com o irmão, pediu para ser, no reino que Jesus ia estabelecer, ministro da fazenda um e ministro do planejamento outro, né? Então já tinha jogo de interesses naquele grupinho de Jesus. E os outros 10 ficaram com inveja. O Evangelho usa a palavra ficaram indignados, mas no fundo era inveja mesmo. Ficaram com ciúmes porque todo mundo queria o poder lá, né? Isso às vezes pode, vamos dizer, se isso não estranha no colégio dos apóstolos, e se por inspiração do Espírito Santo isso ficou consignado na história da igreja, né? É para dizer que desde o princípio nós estamos às voltas com a fragilidade humana e com a santidade de Deus, né? E nós aqui da paróquia, dessa paróquia, não somos melhores que os apóstolos, né? Pode acontecer com qualquer um de nós o que aconteceu com eles. Espero que não o que aconteceu com Judas, mas
pelo menos se aconteceu o que aconteceu com São Pedro, a gente ainda está no lucro, né? Porque ele foi recuperado por Cristo pelo grande amor sincero que Pedro tinha, embora ele desse muita bola fora, né? São João teve a felicidade de levar Nossa Senhora para casa, passando pela cruz de Cristo, né? Então, a primeira coisa que um fiel cristão deve ter em mente é que nós todos somos responsáveis pela missão da igreja, e nós todos possuímos talentos, dons e fragilidades com as quais nós devemos fazer as contas. Por isso, a igreja, ao se organizar na história, ela se vale de instrumentos históricos que Cristo entrou na história se encarnando no ventre de Maria, tomou carne humana, agiu como homem, né? Caminhou com passos humanos, testemunhou as maravilhas do reino, falando numa linguagem simplicíssima: sal, terra, luz, candeeiro, falando de sementes, falando de fogo, de água, de ar, usando gestos que eram os mais simples também. Alguns até, hoje ele poderia ser processado por crime contra a higiene pública, né? Quando ele cuspiu no chão para curar o cego, pegou aquele barrinho feito com cuspe, passou no olho dele e curou. Então, qualquer sistema sanitário hoje condenaria Jesus, e ele deveria pagar danos morais e por aí afora, né? Então, a igreja, sabendo que nós vivemos os dons espirituais mais altos, encarnados na história, usa alguns instrumentos que todos os povos usam. Um deles é esse precioso instrumento aqui, o direito, né? O que é o direito? O direito é aquela garantia de que o espírito permanece encarnado na história e que a gente não muda a bel prazer ou segundo o capricho de um tempo ou de uma pessoa. Então, é um modo de institucionalizar, quer dizer, dar corpo na história a um carisma, né? É a veste que nos torna capazes de ter uma certa tranquilidade para agir, sem ficar preocupados em ter criatividade a todo dia. Cada vez que eu for evangelizar, eu vou ter que criar uma coisa nova, ex novo, né? Aqui nós temos a experiência de séculos da igreja que nos deu algumas instituições. Uma delas, por exemplo, é a instituição paroquial. O que é uma paróquia? No princípio, cada cidade, pense por exemplo em Corinto, lá São Paulo deixou um grupo de presbíteros e um bispo, havia mais ou menos, aquela comunidade foi uma das mais problemáticas da evangelização de Paulo, tinha 50 pessoas, mais ou menos, e quanto rolo fizeram lá, quanto problema. E São Paulo escreveu 2 cartas, não é porque eles eram bonzinhos, é porque tinha problema. A comunidade de Tessalônica, problemática que só, né? As maiores daquelas comunidades no tempo de São Paulo tinham 30, 40, 50, 60 pessoas no máximo, né? E davam um problema. E, no entanto, o Espírito Santo se valeu daqueles problemas para nos dar um tesouro precioso das cartas de São Paulo inspiradas por ele e que servem de orientação para a nossa vida cristã ao longo dos séculos. Carta aos Romanos, uma preciosidade. Pense na bagunça que era Roma no tempo do Império, né? Aquilo lá não era fácil, não. Então, aquele grupo começou a crescer, no fim da perseguição, começou a crescer, se tornou uma comunidade grande, algumas cidades inteiras se tornaram cristãs, e um só bispo, com os presbíteros reunidos na mesma igreja, catedral, já não era suficiente para atender as necessidades do povo. Então o bispo celebrava a Eucaristia com os presbíteros, o presbítero tomava um pedaço da Eucaristia celebrada com o bispo, levava ao pago, ao campo, lá havia uma capela, celebrava com aquela gente do campo, misturando a Eucaristia do bispo, para dizer que era uma só Eucaristia, né? Então, é o princípio de comunhão da igreja. Não existem 2 Eucaristias na diocese, embora existam muitas celebrações. Uma só Eucaristia, que é de Dom Sérgio, né? Não porque Dom Sérgio tem alguma coisa de especial, mas porque ele foi escolhido para ser cabeça visível da igreja de Brasília, né? Então,
existe uma só Eucaristia que forma a igreja local. E a Eucaristia, se por um lado o batismo e a confirmação nos dão a comum pertença a um povo missionário, sacerdotal, profético, régio, né? A Eucaristia nos dá uma diferença funcional no interior do povo de Deus, em que alguns são pastores dos outros, dentro da comunidade. Nós somos chamados, eu, Frei Rogério, a alimentar o povo com o sólido alimento da palavra de Deus, da doutrina da igreja, a Eucaristia, e como instrumentos de comunhão, para gerar comunhão, vida de família na nossa comunidade, de tal modo que cada um de vocês, na família, no trabalho, na escola, na vida profissional, no lazer, possa levar as forças que recebem da comunidade para ser luz do mundo. O mundo está cheio de problemas. O pastor que cuida da comunidade missionária não sabe tudo o que acontece nesse mundo à nossa volta. Ele também precisa ouvir as ovelhas do rebanho de Cristo que participam do ministério pastoral. Para quê? Para que nós possamos atingir melhor com o Evangelho todas as realidades do mundo circunstante. Quando nós vemos a nomeação de um pároco, na missão canônica que ele recebe, o bispo cita uma série de cânones que diz o que o pároco tem que fazer. Ele é pastor próprio daquela comunidade paroquial, pastor dos que já são batizados, pastor daqueles que foram batizados e não frequentam a igreja, pastor daqueles que são batizados e não pertencem plenamente à Igreja Católica, pastor que deve buscar os não batizados que são crentes em Deus, os que não são crentes em Deus, os que não acreditam e negam a existência de Deus, todas as pessoas. Então, como a igreja se organizou? O bispo cuida de uma comunidade diocesana que é subdividida em famílias, ou as paróquias, paroiquia, quer dizer, aquela casa ou lar da família dos paroquianos. Então, a primeira coisa que nós precisamos corrigir aqui em Brasília é uma coisa pequena, né? Quando a gente fala vou à paróquia, a gente pensa no templo, sobretudo aqui no plano piloto, porque cada paróquia só tinha um templo, é uma quadra, então se acostumou-se assim. Não, a paróquia não é o templo, não é a casa paroquial. A paróquia é o território onde se encontra uma família, a família dos filhos de Deus que se encontra nesse território da paróquia Nossa Senhora das Mercês, Sagrado Coração de Jesus e Nossa Senhora das Mercês, é a paróquia. Então, a paróquia não é o templo, não é o território, é a comunidade. Uma comunidade missionária que tem dois focos de missão. O primeiro foco é a evangelização interna, manter a comunidade fiel a Cristo, com a catequese permanente, com a pregação constante da palavra, com a meditação, com a leitura da palavra de Deus, leitura orante da palavra de Deus que nós devemos aprender cada dia, com a melhor preparação, uma preparação cada vez melhor para receber os sacramentos e tirar frutos de vida espiritual e de vida comunitária, para que a gente possa, vivendo aqui na terra como filhos, participar da glória de Deus nos céus, né? Então a paróquia tem essa missão interna e tem a missão de projetar a sua luz para fora daqueles que já pertencem à comunidade. Eu estou falando de modo repetitivo as mesmas coisas para perceber como é importante a dimensão missionária da igreja, né? Uma paróquia pode ter várias comunidades, né? Então, um outro documento da Igreja do Brasil é Paróquia Comunidade de Comunidades, ou Igreja Comunidade de Comunidades, ou Rede de Comunidades. O que é que significa? Se uma paróquia tem várias capelas, onde está a paróquia? Tem uma capela na paróquia, nessa nossa paróquia? Como se chama a capela? Como? São Pedro Nolasco. Aquele pessoal que mora ao redor daquela capela pertence a quem? A paróquia, né? Aquela capela pertence à paróquia.
A comunidade que se reúne na igreja matriz, na igreja mãe da paróquia, ela tem precedência sobre as outras comunidades? Somos todos filhos da mesma família, né? Então, eu vou à paróquia, quer dizer, eu vou à minha família. A gente pode dizer que vai à paróquia, ou que vai à casa de Deus, cada vez que vai à Eucaristia, plenamente, né? Do contrário, eu posso dizer, eu sou a paróquia. Eu e minha família, eu e os meus irmãos que se reúnem aos domingos, ou às vezes até durante a semana para celebrar a Eucaristia, somos a paróquia, né? E temos responsabilidade para que a vida da paróquia não esmoreça, não caia espiritualmente e não caia também na atividade missionária, né? Por isso, quando os pastores, no exercício do seu ministério de comunhão, né, o padre tem o ministério da palavra, o ministério da santificação e o ministério de governo, o munus regendi, que é o ministério de comunhão, o governo de comunhão, né? O poder que o pároco tem numa paróquia não é um poder de mando, mas é um poder de governar os bens espirituais e materiais da paróquia, para que todo o povo seja um só povo, uma só família, reunido na mesma fé, na mesma Eucaristia, como única família de Deus aqui, né? Então, ele não consegue fazer isso sozinho. Ele consegue pregar a palavra de Deus para todo mundo sozinho? Não. Não é isso que Deus quer. Ele é aquele que tem o poder de pregar, a faculdade, o poder de pregar a palavra com autoridade, né? Ele prega em comunhão com o Papa e com o Bispo da igreja local a doutrina que Jesus deixou aos apóstolos e que foi transmitida ao longo dos séculos, de geração em geração. O padre não tem poder sobre a doutrina da igreja. O bispo não tem poder, ele é servo. Assim como eu não tenho poder sobre os sacramentos. Eu tenho o poder de celebrar os sacramentos, mas devo utilizá-lo como servo da comunidade. E para servir a comunidade, eu preciso de ajuda de irmãos da comunidade também. Então, não só na liturgia da palavra, não só na catequese, não só na liturgia eucarística, nas missas, na celebração dos sacramentos, na visita aos doentes, mas também no governo das atividades econômicas da paróquia. E aqui eu gostaria de entrar nesse particular para dizer que os bens que se recolhem na igreja, que se recolhem numa comunidade paroquial, não são bens da paróquia, são bens da igreja, né? Bens para a comunhão, né? São geridos na paróquia, mas a paróquia deve colocar esses bens a serviço da comunhão com toda a igreja. Por isso existem algumas coletas obrigatórias que são dadas à Santa Sé, à Terra Santa, a campanha da fraternidade, a campanha missionária, a campanha de evangelização, a obra da Santa Infância e por aí afora. Existem alguns auxílios que a paróquia dá à missão diocesana da igreja, participa da missão da Arquidiocese de Brasília, também com uma parcela daquilo que se arrecada na paróquia, né? Então, no nosso caso em Brasília, 10% de tudo aquilo que se arrecada, mais 2% para o Fundo de Comunhão e Partilha, que é um fundo para o sustentamento do clero e, sobretudo, dos mais pobres, né? Se a Igreja de Brasília tem que começar uma paróquia num lugar pobre, que não tem como se manter, esse Fundo de Comunhão e Partilha vai sustentar um padre lá para servir aquele povo que não tem, às vezes, nem onde procurar comida, né? Por exemplo, participam de alguma maneira disso padres que trabalham no Sol Nascente, padres que trabalham aqui no estrutural, né? E alguns outros padres que, depois de terem se dedicado longamente à vida da igreja, estão numa situação de enfermidade que já não podem mais trabalhar, são socorridos por esse Fundo de Comunhão e Partilha, que é a pequena contribuição que cada paróquia dá para que os pastores não morram de fome depois de ter alimentado todo mundo. Sim.
são tirados do dízimo de ofertas que são colocadas na comunidade, né? O que mais? A Igreja de Brasília, a Arquidiocese de Brasília, oferece às paróquias alguns serviços também. Aqui falo da parte econômica, depois a gente fala de outras coisas também, tá bem? Por exemplo, nós temos que prestar contas ao Estado de tudo aquilo que entra e sai, né? Prestar contas ao Estado também, não só à Igreja, né? Por quê? Porque nós somos cidadãos desse mundo aqui também. A Igreja, embora não deva pagar impostos sobre determinadas coisas, ela tem que prestar contas ao Estado daquilo que entra e sai, para que o Estado verifique se esses bens dos cidadãos católicos brasileiros, né, estão sendo geridos de acordo com a lei própria da instituição que gere esses bens. O Código de Direito Canônico diz que os bens da Igreja devem ser geridos de acordo com a lei da Igreja e com a lei do Estado em que se encontram. Então, nós precisamos, o Código, então, o direito da Igreja faz seu o direito brasileiro. As relações com a Receita Federal, né? Os contratos de trabalho feitos pela Igreja devem ser válidos no ordenamento brasileiro para ser válidos dentro da Igreja. Então nós não podemos fazer trabalhos voluntários que sejam considerados ilegais no sistema jurídico brasileiro. É preciso que a gente se organize também desse modo. Por quê? Porque os católicos são exemplares no cumprimento de toda a justiça, ou não são bons católicos. Legislação trabalhista brasileira, em tudo aquilo que não é contrário à moral, é legislação trabalhista católica aqui no Brasil. Nós precisamos respeitar, né? Então, na gestão dos bens da Igreja, vocês imaginem se a gente estuda filosofia e teologia e depois vai saber contabilidade, vai saber direito, vai saber direito fiscal, direito tributário, sei lá. Se o padre tivesse que estudar isso, ia ficar louco, né? Por isso, na gestão dos bens da Igreja, salvaguardada a finalidade própria dos bens patrimoniais e financeiros que são dados à Igreja, ele deve seguir em tudo a legislação civil e deve se valer da ajuda de fiéis que sejam peritos nessas matérias. Para isso existe um instituto chamado Conselho para Assuntos Econômicos, Conselho Paroquial para Assuntos Econômicos, né? O pároco os consulta, ouve os conselhos adequados, oportunos, sobre o modo de gerir esses bens de acordo com a legislação brasileira e canônica, né? Então as pessoas têm que ser formadas no direito da Igreja, têm que ser orientadas para aprender esse direito da Igreja, que é relativamente simples, não tão complexo quanto o brasileiro, porque o direito nacional os advogados já o conhecem, pelo menos se supõe, né? Embora seja muito difícil alguém conhecer o direito brasileiro porque vive mudando, mas, por exemplo, as leis contábeis no Brasil parece uma mutação constante, né? Cada dia uma surpresa. E nós não podemos deixar de levar isso em conta. Então, o Conselho para Assuntos Econômicos é um conselho de auxílio técnico ao pastor que deve gerir os bens da comunidade de tal modo a satisfazer as necessidades da comunidade eclesial. Quais são? Os fins dos bens da Igreja são o digno sustentamento do clero e do culto, né? As obras de misericórdia e evangelização. Essas três finalidades envolvem toda a missão da Igreja. Nós podemos dizer o culto divino, a evangelização e obras de misericórdia. E aqui eu digo uma coisa que pode assustar. Talvez em algumas paróquias, se a gente disser que vai pegar uma parte do dinheiro que é arrecadado, não para fazer construção, mas para ajudar os pobres, algumas pessoas se revoltem. Não, eu dei o dinheiro para construir uma igreja bonita. Que igreja bonita é essa que não tem misericórdia? O templo não é suficiente para fazer uma igreja bonita, embora o templo digno de Cristo tenha que ser feito também. Nós temos que cuidar desses bens, né? Evangelização. O dinheiro da igreja deve ser usado para sustentar a formação dos catequistas,
a formação dos catequistas de primeira Eucaristia, dos que preparam as crianças, os pais das crianças para o batismo, dos catequistas de confirmação, dos catequistas da iniciação cristã, daqueles que dão cursos de catequese para adultos, enfim, dos ministros da palavra, né? Os bens da comunidade devem ser usados com essa finalidade, né? Para manter a casa de Deus de modo decoroso e digno, né? E para sustentar aqueles que se dedicam a tempo integral ao ministério, ao sagrado ministério, né? Então, essas finalidades todas, essa tríplice finalidade da igreja, dos bens da igreja, deve ser exercitada ou deve ser colocada em ato de acordo com a legislação canônica e de acordo com a legislação brasileira. Por isso o padre não pode agir sozinho, né? Ele fala assim, não, quem manda sou eu. Sim, o representante jurídico da pessoa jurídica paróquia é o pároco. É ele quem responde pela paróquia, mas ele responde sozinho, né? Mas ele precisa de um conselho que o ajude para exercer bem esse ministério de coordenação, de responsabilidade pela pessoa jurídica paroquial. Aqui queria explicar como funciona. Há uma relação entre o ordenamento brasileiro e o ordenamento jurídico canônico. No direito canônico, cada paróquia é pessoa jurídica. Está muito chata a conversa? Não. Depois a gente passa para outro tema aqui. É pessoa jurídica de direito eclesiástico, é pessoa jurídica pública de direito eclesiástico, né? A diocese é pessoa jurídica pública de direito eclesiástico. Porém, o ordenamento brasileiro recepciona a personalidade jurídica da diocese e das paróquias naquilo que o Código Civil brasileiro chama de pessoas jurídicas de direito privado. No quarto item, não é uma associação, não é uma sociedade, não é uma fundação e não é partido político. O quarto item não é uma empresa individual de responsabilidade limitada. Então, desses 6 itens, o quarto é um item que fala de organizações religiosas. As organizações religiosas são livres, a criação, a organização e a estruturação interna e o funcionamento das organizações religiosas. É vedado pelo Código Civil brasileiro ao poder público negar-lhes o reconhecimento ou registro dos atos constitutivos necessários ao seu funcionamento. Então, existe legislação própria. O Código Civil brasileiro legisla quanto à natureza interna da organização religiosa? Não. O que é que significa? Ele recebe da organização religiosa a estrutura que a organização se dá. No caso da Igreja Católica, as organizações religiosas são chamadas pelo Acordo Brasil-Santa Sé instituições eclesiásticas. E o estatuto próprio das instituições eclesiásticas é o Código de Direito Canônico, ou melhor, o Direito Canônico, especialmente o Código de Direito Canônico, né? Então, o que é que significa isso? Que a legislação brasileira, o direito brasileiro, reconhece o direito canônico como direito próprio da organização religiosa chamada Igreja Católica. A Igreja Católica é subdividida em dioceses e em paróquias, né? Como recepciona as paróquias? Como filiais, no caso de Brasília, assim está registrado, as paróquias são filiais da Mitra, tem o mesmo CNPJ. A Mitra Arquidiocesana de Brasília é o nome jurídico da Igreja Católica que está em Brasília, né? Às vezes o pessoal pega o documento do carro da gente e fala assim: ô moço, quem é essa dona Mitra aqui? O senhor tem que me apresentar os documentos dela, não os seus. A dona Mitra é a Igreja Católica. Até explicar que focinho de porco na tomada é meio complicado, mas... Então a paróquia, Nossa Senhora, Sagrado Coração de Jesus, Nossa Senhora das Mercês, é o nome de fantasia
da filial da Mitra Arquidiocesana de Brasília, que tem o mesmo CNPJ da Arquidiocese de Brasília, com os dígitos próprios dessa paróquia. Então, nós aqui, gerindo bem tudo o que acontece aqui do ponto de vista financeiro, econômico, estamos gerindo bem as coisas da Igreja de Brasília. Os bens da Igreja de Brasília são bens dessa comunidade que é Igreja de Brasília. Então, o arcebispo não é dono desse dinheiro, ele responde por isso também, ele tem a alta administração de todos os bens de todas as paróquias. É ele quem nomeia os párocos, é ele quem dá procuração para os párocos para gerirem as paróquias, as contas paroquiais. E é ele quem nomeia, normalmente seria assim, isso nós estamos estudando agora, quem nomeia por indicação dos párocos aqueles membros do Conselho para Assuntos Econômicos da paróquia que ajuda, que como conselho vão ajudar o pároco do ponto de vista técnico. Para gerar comunhão ou para fazer funcionar a comunhão na igreja particular, existe ainda um outro mecanismo, que é o Conselho Pastoral Paroquial. O Conselho Pastoral Paroquial tem outra natureza. É um conselho de caráter mais representativo de todas as realidades pastorais da paróquia, da catequese, do terço dos homens, enfim, dos movimentos, das pastorais várias, dos serviços que a comunidade presta, dos vicentinos, sei lá, de todas as realidades que aqui fazem algum serviço na comunhão da paróquia. Serviço aos pobres, serviço à palavra, serviço aos sacramentos, visita aos doentes, o pessoal que vai aos cemitérios para fazer a consolação daqueles que sofrem o luto e assim por diante. Então, de alguma maneira, o Conselho Pastoral Paroquial, ele representa realidades pastorais da paróquia, ou realidades de evangelização que funcionam na paróquia e que aconselham o pároco. Como? O pároco é o pastor responsável, primeiro, pela catequese, pela ação pastoral da igreja, da igreja paroquial, da comunidade paroquial. Ele atua em comunhão com toda a comunidade, mas de modo organizado e estruturado em grupos de catequese, grupos os vários grupos que funcionam aqui, né? Essas pessoas que colaboram com o ministério pastoral do pároco dentro da comunidade paroquial têm olhos que veem as coisas, as necessidades desse território imenso da paróquia, a realidade humana, a realidade geográfica, a realidade cultural, e a gente tem que ver, poxa, aqui nós precisamos de pastoral universitária, aqui nós precisamos de uma pastoral de empresários, né? Aqui nós precisamos de uma pastoral de juristas católicos, que atenda os juristas católicos. O padre sozinho pode chegar a ver isso, mas se nós apontamos aos pastores essas necessidades de atendimento com a luz do Evangelho, dessas realidades que existem aqui, para as quais nós nem sempre estamos atentos, prestamos um grande serviço à missão da igreja, né? E nós mesmos nos comprometemos, né? Então, o Conselho Pastoral Paroquial vai ser consultado pelo pároco para estabelecer prioridades missionárias, para organizar um plano pastoral paroquial, né? Para organizar atividades em ordem, de tal modo que todos participem, ninguém fique fora, e ao mesmo tempo que as coisas aconteçam uma depois da outra de modo ordenado, segundo a ordem da caridade, né? Então, essa é a função dos dois conselhos, que são modos especialíssimos de participação no ministério pastoral dos Sagrados Pastores, né? De colaboração com o ministério próprio dos pastores. Chamam-se conselhos. O que é que significa? Que são organismos que têm voto consultivo, né? Quando eu consulto um advogado para uma causa que diz respeito a um direito meu, né, eu posso seguir ou não o conselho dele. É assim ou não é? Agora, se aquele conselho, se avaliando a minha situação,
e avaliando aquele conselho eu vejo que ele é adequado ao exercício do direito que eu tenho e que me foi negado, ou de um direito que me foi tolhido, né? E não seguir o conselho do advogado, eu sou no mínimo tolo, né? Se eu vou ao médico porque estou doente, médico especialista, por exemplo, eu tenho psoríase, de vez em quando minha pele pipoca inteira. Se eu vou ao médico, ao dermatologista, para me consultar sobre a psoríase, e ele fala assim: você precisa usar agora esse creme, porque nesse período esse creme é mais eficaz, né? Normalmente com muita cortisona. Se eu não seguir o conselho do médico, eu vou ficar pipocando até o cabelo cair, né? Vai vir alopécia, vai vir tudo, eu vou perder cabelo, vou perder a pele, eu vou ficar com uma cara de leproso, né? A psoríase era chamada antigamente lepra branca também. Se eu não sigo o conselho do médico, né? Se não faço o necessário repouso, não, eu tenho muito o que fazer, não vou ter tempo para repousar, não sei. A psoríase se cura com um pouco de repouso também, né? Sou no mínimo tonto, né? Um pastor que quer servir bem a comunidade e pede o auxílio de especialistas no campo econômico, financeiro, jurídico, e depois não segue normalmente aquilo que eles dizem, ou é tolo ou é mais sábio. Agora, nem tudo o pároco está obrigado a seguir. Por quê? Eu agradeço o conselho que vocês me deram, vou ponderar diante de Deus. Há algumas situações na paróquia que me impedem de fazer exatamente desse jeito agora. Mas eu vou levar em consideração, vou ver como organizar isso. Eu não posso dizer porque conheci na confissão, porque houve uma confidência de determinados grupos, eu vou prejudicar pessoas se eu atuar desse jeito. Eu posso processar um funcionário da paróquia, seguindo o conselho do advogado, para exigir dele tantas coisas, que um funcionário que se comportou mal. Mas eu sei que aquela família vai sofrer. A moral católica me impede de exigir um direito que faz uma pessoa sofrer mais do que aquilo que ele tem que sofrer, né? Mais do que a pena que ele tem que sofrer pelo pecado dele, né? Então, existe essa margem daquilo que no direito se chama discricionariedade. Discricionariedade é a avaliação prudencial dos conselhos recebidos para atuar do melhor modo possível em favor do bem comum da comunidade, né? A última responsabilidade é dele, né? Se ele errar, a responsabilidade do Frei Rogério vai ser diante de Deus e diante da igreja, né? Se o erro for muito grave, vai ter consequências para ele, né? Também para a comunidade, mas é o risco da comunhão, né? Agora, quando isso aconteceu em alguns lugares não muito longe daqui, quando um pastor chega e diz: eu já decidi isso, eu tenho que ouvir vocês, porque senão o código me diz que eu estou agindo de modo ilegal. Então vocês deem o conselho que quiserem, mas eu já decidi. Isso é o modo adequado de ouvir um conselho? Não, né? Não é o modo adequado. E aconteceu. Chega até a prender gente por causa disso, né? Aqui não estou fazendo juízo sobre o que aconteceu em Formosa. Eu trabalhei lá para ajudar a resolver a situação. Não estou fazendo juízo sobre o Dom José Ronaldo. Há outros aspectos ali que não foram considerados, né? Mas pode acontecer que numa paróquia um padre haja assim. E esse não é um bom modo de fazer comunhão, né? De governar para que se faça a comunhão numa paróquia. A mesma coisa com as atividades pastorais, né? Nós precisamos organizar uma assembleia pastoral paroquial em vista de preparar a assembleia pastoral da arquidiocese, que vai estabelecer algumas prioridades da evangelização. Então nós temos aqui cinco urgências da evangelização em Brasília, né? Que foram definidas para todas as paróquias, todas as comunidades, as 5 urgências, que são urgências missionárias, urgências de evangelização, de formação de comunidades. Então todos nós somos chamados a viver aquilo. Mas isso não quer dizer que aquelas urgências esgotem a vida da igreja, né? A urgência do aprendizado das Escrituras, de colocar a Bíblia em tudo,
Não esgota a necessidade de estudar o catecismo da Igreja Católica, de conhecer a doutrina social da Igreja, de aprofundar a nossa vida espiritual. Não esgota. De continuarmos a nos confessar pelos nossos pecados, de continuar a batizar as crianças. A Igreja como casa de iniciação cristã não esgota, não faz uma opção radical. De hoje em diante nós só vamos batizar adultos que passem por esse processo longo de iniciação cristã. Nós vamos continuar batizando as crianças, vamos fazer a iniciação cristã dos adultos, seja para o batismo, seja pós-batismal, para que todos descubram cada vez mais a beleza e a graça dos sacramentos que nos levam à comunhão com Deus, né? Então, todas essas urgências que são definidas num plano pastoral paroquial e concretizadas no plano pastoral paroquial nos ajudam a viver a Igreja hoje, agora, com a fidelidade ao Evangelho, ao único Evangelho de Cristo que ilumina a nossa vida aqui, né? Então, é um modo de escolher atividades que tenham prioridade, mas não exclusividade. Eu não posso parar de fazer catequese de primeira Eucaristia, porque de agora em diante nós temos que fazer evangelização de casa em casa. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. E a gente tem que fazer as duas. Umas coisas tem que fazer e as outras não se podem omitir, né? Então, o Conselho Pastoral vai ajudar o pároco a estabelecer algumas prioridades de ação pastoral. A nossa paróquia está ficando fraca, o povo não vem mais à missa. O que é que está acontecendo? Vamos estudar juntos isso? E o pároco de bom grado vai ouvir os pareceres de todo mundo. Padre, o senhor precisa diminuir a homilia de 50 minutos, né, durante a semana, ou de 2 horas durante o domingo, para uma homilia um pouquinho mais curta, né? O Papa Francisco esses dias dizia que, semana passada, né, alguém falou assim para ele: eu não vou mais à missa. Por quê? Porque eu fico entediado. O que acontece? O padre lá faz homilia de 40 minutos durante a semana, né? Eu falei: uai, mas 40 minutos é para durar a missa, a homilia é 8 minutos. O Papa Francisco falou, né? E ele faz homilia curtinha na Santa Marta também, né? São números que ele dá, mas que devem ser vividos de acordo com a realidade pastoral da paróquia, né? Em algumas comunidades, por exemplo, na minha terra lá, se eu fizer uma homilia de menos de 20 minutos, o pessoal fala: o que a gente saiu da roça para vir aqui para escutar um negocinho, uma merrequinha de 5 minutos? Ah, padre, não faça a gente perder tempo, não. Então, é muito importante. Se eu vou fazer uma pregação no encontro da renovação carismática, ai de mim se eu fizer uma homilia na missa toda animada de menos de 40 minutos. Esse bispo não é muito católico, não. Então, nós aprendemos o conselho serve para ajudar o pároco a ter alguns critérios de discernimento, né, para formar o juízo do pastor, para depois avaliar as ações a serem implementadas, né? E ele de bom grado escuta. E de bom grado a comunidade ajuda, assim, a decidir. Agora, quem é o responsável pelas decisões das coisas complicadas? É o pastor. A equipe de catequese prepara as crianças para a catequese, faz a seleção das crianças que vão participar esse ano da catequese. Vem um caso diferente, ela, se for seguir, vamos dizer assim, seguindo aquelas normas, aquele caso é um caso excepcional. Se a gente for seguir à risca a lei mata, né? Eu sou canonista, eu posso falar: a lei dura lex sed lex, a lei mata, né? A lei pura mata. Summum ius, summa iniuria. O sumo direito é a suma injustiça, né? Diziam os antigos latinos já. Então, quem é que pode estabelecer que aquele caso excepcional seja tratado de modo excepcional? Pastor. Então, as equipes pastorais estão sempre abertas para dizer um misericordioso sim a tudo que está de acordo com as orientações pastorais. Quando se trata de fazer alguma ação excepcional, vou dizer um exemplo. Todo mundo tem que fazer preparação para o casamento, não tem? Agora, a preparação para o sacramento do matrimônio pode se tornar um impedimento para a pessoa se casar? Me explico. Um casal tem uma vida profissional tão complicada que não consegue participar daquela preparação normal.
Então fala assim, na minha paróquia não casa quem não faz o curso de noivos. Eu estou criando um impedimento canônico para um casal que tem o direito de se casar e tem o direito de se casar diante da igreja, se eles estiverem de acordo com a situação deles, for de acordo com o direito, né? Então nós não podemos criar aqui a criatividade do pastor. O grupo que ajuda o padre a preparar os noivos para o casamento deve também estar pronto a ajudar a preparar aquele casal que tem uma situação peculiar que não dá para se resolver no conjunto das outras, né? Então precisa ajudar a dar tempo. Por exemplo, algumas paróquias o pároco tem lá, para aquelas pessoas que não podem fazer a preparação matrimonial normal, ele uma vez por semana recebe aquele casal durante tanto tempo pessoalmente. Pode fazer isso? É uma situação excepcional, né? A solução é excepcional. Para quê? Para que eles possam ter o mesmo direito que os outros têm de se casar diante de Deus e da igreja, né? Então, em algumas paróquias, a coisa funciona tão bem, né, que chega uma pessoa dizendo assim, olha, o padrinho é amancebado, os pais, bom, aqui tem um casal que não é casal, é um par de pessoas do mesmo sexo. A criança está lá, vai batizar ou não vai? Ah, não pode, desse jeito não pode não, porque isso aí está no pecado, o padrinho amancebado, peraí. A resposta nunca é não pode. Vamos conversar. Por quê? Porque aí entra a evangelização. O Papa Francisco, ele não falou para abrir a porteira simplesmente e acabou. O padre vai ouvir o conselho da comunidade para atender aquelas pessoas do modo mais misericordioso, para ajudar a chegar ao conhecimento da verdade, na medida em que aquela pessoa consegue chegar para poder pelo menos receber o batismo ou receber uma palavra de atenção, né? Algumas pessoas vão poder participar das obras sociais da igreja, não vão poder participar da liturgia porque elas ficariam expostas. E é uma obra de misericórdia não expor as pessoas, a situação peculiar delas, né? Então, o conselho pastoral deve ajudar o pastor a levar em conta também as situações excepcionais, mas confiar na prudência pastoral, que isso é o carisma do pastor, para discernir a vontade de Deus para aquele caso concreto que é complicado, né? Então, o que é que a gente faz? Jogo de pressão? Não. Padre, aconteceu isso, assim, assim, assado, a gente não sabe como resolver, talvez o Frei Rogério vá consultar o bispo canonista da diocese, porque talvez seja um caso tão estranho que ele também nunca tenha visto. E acontece, né, Frei? Né? Casos de... Às vezes acontece na confissão algumas coisas que eu tenho que viajar para São Paulo para consultar alguém lá, porque eu não sei resolver aquilo sozinho. E por que viajar para São Paulo? Porque eu não tenho direito de dar a mínima suspeita de quem seja a pessoa que se confessou comigo. Então eu vou lá para consultar lá em São Paulo, né? ou lá para Maceió, sei lá o quê. Fora que eu vou consultar sobre aquele caso de tal modo que a pessoa a quem eu consulto saiba mais do que eu e não tenha a mínima possibilidade de conhecer o segredo da confissão, né? E aí gasto do meu bolso, não é da igreja. Porque a minha missão pastoral é essa, né? Então, vejam, às vezes, por isso que eu disse no começo, se eu souber responder, eu respondo, se eu não souber, eu vou dizer que não sei, né? As coisas na igreja, nas nossas paróquias, as nossas paróquias são receptáculo de gente muito boa, de gente sadia, que quer viver a palavra de Deus, mas tem cada esquisitice nas paróquias também. Bêbado, louco, gente doida com toque, gente que beata, gente de todo tipo. E a gente vai falar assim, eu vou escolher só os bons, porque para mim o que interessa é a qualidade. Não sobra nem o padre. Não sobra o bispo, né? Então, o que é que nós precisamos ver? Aprender a viver uma imensa misericórdia, inclusive quando acontece, não é o caso aqui, de algum padre fazer alguma coisa errada. Eu vou dizer uma das coisas mais tristes da vida do bispo, sabe o que é? Quando um leigo peca e o padre é duro, um pouquinho bruto, o pessoal vai lá e reclama do padre, né? Ele não tem misericórdia, porque não sei o quê. Quando o padre faz uma coisa errada, vem uma equipe da paróquia,
de representantes, 30 pessoas para dizer: o senhor tem que cortar o pescoço desse padre. Ele fez uma coisa que não se deve fazer. Claro que ele fez uma coisa que não se deve fazer. E daí? Não tem perdão para quem dá o perdão para a comunidade? Vocês não sabem como é duro. E acontece, não acontece só na China, não. Acontece aqui no plano piloto. Né? Nós padres somos cheios de fragilidades também. Agora, o que é que a comunidade, se é uma família de filhos de Deus, faz? Primeiro, conversa com fulano. Antes de se queixar ao bispo, que é o que a gente diz sempre, né? Está com problema? Vai se queixar ao bispo. Né? Não. Fazer correção fraterna. E lá, padre, a gente pode ajudar? Não assim, eu vou ensinar você a ser padre. Né? A gente tem que ter um pouco de, vamos dizer, o aconselhamento misericordioso que leva a pessoa a perceber que está precisando de ajuda. É um aconselhamento, às vezes, muito humilde. Padre, olha, eu estou aqui, se precisar de ajuda, né? Veja lá, vem com um grupo, a gente não precisa humilhar a pessoa. Né? Quem gosta de ser humilhado? Né? Ninguém. Nós tomamos um cuidado imenso quando vamos dizer a algum paroquiano: nossa, olha, o que você está fazendo não está bem, não faz bem para a sua alma. Posso ajudar um pouco? Né? Quando um pobre de um padre comete um erro, mesmo grave, né? Será que a comunidade não tem o cacife do perdão? Então, o papel dos leigos na comunidade cristã é também ser sustentáculo do pastor, né? Como aqueles senhores que seguravam os braços de Moisés, que rezava pelo exército de Israel. Né? Quando o braço de Moisés caía, o exército de Israel perdia a batalha. Quando o pessoal segurava os braços de Moisés, que estava orando lá, o povo vencia as batalhas. Então seguraram, escoraram até Israel vencer. Né? E é o que a gente tem que fazer com os nossos pastores também aqui, tá bom? Aqui, essa paróquia, graças a Deus, é uma paróquia muito bem assistida. Né? Mas a gente pode ajudar outros irmãos e outras paróquias também a pensar assim. Não quer dizer que nós vamos suportar erros, vamos acobertar o pecado, como aconteceu em outras situações. Não é isso. Mas nós vamos corrigir com amor, como às vezes minha mãe foi operada da catarata, né? O médico falou: a senhora não pode chegar perto do fogão, não pode abaixar, tem que passar o colírio de tanto em tanto tempo, né? Não pode sair fora de casa sem óculos de sol. Bom, primeira coisa, que a hora que chegou em casa, ela foi lá: vou fazer um chazinho. Né? Falei: mãe, senta lá que eu vou fazer o chá para a senhora. A senhora vai esperar um pouquinho para esfriar, para não ir o vapor na cara. Aí daí a pouco, vou fazer um bolinho de chuva para você, que você gosta tanto. Falei: mãe, fica quieta, sossega. Né? No dia seguinte, ela acordou muito mais cedo do que eu, foi lá para o fogão, fez café, fez o bolinho de chuva, Eu falei para ela: senhora, por favor. Eu sempre obedeci a senhora, mais ou menos, né? Agora é a senhora que vai me obedecer. Ela fala: eu não vou obedecer, você é muito chato. Eu falei: sou muito chato, a senhora vai me obedecer e eu vou brigar com a senhora agora. Senta lá quietinha. Vai lá ver o Caso de Família. Né? Eu vi aquela porcaria na televisão que ela ri tanto. Vai ver novela mexicana. Né? Bom, eu passei uma semana, eu chegava em casa, via minha mãe, eu tinha que corrigir, ser duro com ela. Aí quando nós fomos na primeira visita, na primeira consulta, na segunda consulta com o médico, uma semana depois: como é que está a senhora? Os olhos estão muito bonitos e tá. E a senhora obedeceu tudo? Lá em casa está cheio de chato me enchendo, eu não posso ficar sossegada fazendo meu fogãozinho lá, mexendo no meu fogãozinho. Esse aí é o mais chato. Então, se eu não se eu não corrigir a minha mãe daquele jeito, e depois ela gosta, né? Mas se eu não ficar pegando no pé dela, ela vai desobedecer a ordem médica, né? Por distração, porque aos 80 anos ela nem sempre se lembra de tudo mais, né? Daquilo. Ela se lembra assim: eu sei que o médico falou para não fazer. Hoje ela abaixou em posição de 90 graus para pegar uma coisa no chão, não pode, né? Então, na comunidade, a gente precisa ter essas duas coisas: ser firmes no princípio e delicados, amorosos,
né? Afáveis. São as virtudes, as pequenas virtudes domésticas que ajudam a gente a viver em comunhão, né? A afabilidade, quer dizer, aquele jeito carinhoso de tratar as pessoas sem ser pegajoso, que ninguém gosta de gente pegajosa também, né? A amabilidade, a capacidade de ser gentis com as pessoas. Olha, há tantas pequenas virtudes que ficam bem até no não batizado, quanto mais no católico, né? Quanto mais no trato, que não haja entre vós nenhuma dívida a não ser a do amor fraterno, né? Então, esses institutos que a Igreja Católica criou no seu direito servem para nos ajudar a viver a fina flor da caridade, com justiça. Porque caridade sem justiça é uma falsa caridade, é uma falsa virtude e é uma grande injustiça, né? Então, a instituição paroquial, para ser bem governada, precisa dar as condições ao pastor de ter pelo menos uma casa digna, que um pai de família normal da paróquia tenha também, de tal modo que ele possa despreocupadamente se entregar por completo ao serviço da comunidade, né? Primeira coisa que a gente tem que garantir: quando um padre reza, a gente tem que deixar rezar, né? Padre não é querer atrapalhar, já atrapalhou, né? O padre está lá diante do Santíssimo rezando, senhor, desculpe interromper, não queria interromper mais, né? Então, a primeira coisa, a gente tem que salvaguardar o tempo de oração dos pastores, né? Não nos apressarmos com as coisas, interrompendo os tempos de oração que às vezes eles têm na casa paroquial, na comunidade religiosa, às vezes na própria paróquia, né? Por exemplo, não infestar a sacristia antes da missa. O padre tem a necessidade de se preparar espiritualmente para celebrar bem. Precisa de silêncio, né? Precisa de oração, olhar para o crucifixo e dizer: eu vou celebrar para esse povo aqui o mesmo sacrifício da cruz que você ofereceu e continua a oferecer por mim e por eles, né? Eu vou dar a eles o alimento da vida eterna. A gente pode celebrar de qualquer jeito, mas quando a gente consegue ter esse tempo para bem celebrar, para se preparar bem, quem é mais beneficiado com isso? Né? Então, quando a gente vê que a sacristia está muito bagunçada, porque não há quem ponha ordem naquilo, o padre sozinho não tem tempo para... Vamos ver se tem uma equipe de liturgia que prepara bem, né? Então, o papel dos leigos não é ser empregado dos padres, mas é servir a comunidade, ajudando o padre a ser um bom servo, né? Um bom pastor servo, aquele que governa servindo. Isso não é retórica, não é retórica. O Instituto do Conselho para Assuntos Econômicos é um instituto técnico que ajuda o padre a governar bem os bens da comunidade, para que a comunidade cumpra a sua finalidade pastoral, a sua finalidade de prestar culto a Deus e de servir os pobres, né? Do contrário, a gente pode acontecer que uma comunidade com um padre com talento administrador governe tão bem que ele consiga deixar 2 milhões de reais numa caderneta de poupança ou investidos e a igreja caindo. Então vale a pena juntar 2 milhões de reais numa conta ou no investimento e deixar o templo caindo? Não, tem que saber investir, tem que saber gastar, né? Gastar bem é tão importante quanto economizar bem, né? E por isso os conselhos técnicos, por exemplo, de um bancário, de uma pessoa que trabalha em banco e que sabe lidar com investimentos no Conselho para Assuntos Econômicos é importante. Então são técnicos. Agora, São João Bosco dizia assim: eu aceito doação até do demônio, desde que ele não queira me dizer como usar, né? Quem diz como usar é Deus, né? Então, vou interromper para alguma eventual pergunta. Esses institutos da Igreja Católica não são um capricho jurídico para criar burocracia. São um instrumento de governo na caridade, um instrumento de exercício de comunhão, né? De vida fraterna entre irmãos, para que não aconteça o que aconteceu na primeira comunidade cristã. O pessoal
colocou tudo em comum, gastou tudo, depois a outra comunidade teve que ajudar aquele pessoal que tinha gastado tudo que tinha colocado em comum, estava passando fome. A comunidade de Jerusalém pôs tudo em comum, bonito, mas depois começou a passar fome, porque ninguém tinha mais nada. Colocaram nos pés dos apóstolos, foram gastando. Alguns esperavam o fim do mundo para breve, não queriam mais trabalhar, né? Queriam ver o mundo acabar em barranco para morrer encostado, né? E São Paulo teve que fazer coletas nas várias outras igrejas da Grécia para socorrer a comunidade de Jerusalém. Então, saber gastar bem é uma virtude tão grande quanto saber economizar, né? Aqui eu termino. Saber acolher as pessoas é tão importante quanto saber dizer não aos filhos também, né? Saber dizer sim e não. Só que o não na igreja nunca é um não definitivo. Agora não dá. Ou por enquanto ainda não dá para comungar, né? Não dá para dar absolvição. Mas por enquanto, vamos conversar melhor, né? Vamos discernir a sua situação. Discernimento não é, vou pensar um pouquinho, já passou, agora pensei 5 minutos, não, já discerni. Não, pode levar tempo, é demorado. O Papa Francisco fala que pode levar dias, semanas, meses ou anos. Então, não dá para resolver as situações das pessoas de modo formatar todas as situações, todas as respostas, como se os problemas fossem iguaizinhos e as pessoas também, né? Cada um é um filho de Deus, né? Eu acho que por agora chega. Eu gostaria de deixar livre para perguntas, se vocês quiserem, e daí posso acrescentar alguma coisa a mais, se for o caso. Sim, senhora. Quer vir? O senhor falou numa Eucaristia só, no Brasil todo. Existe um bispo militar. Ele está subordinado ao Ancélio da Rocha? Boa pergunta, né? Então, na igreja existem 2 tipos de circunscrição que formam o povo de Deus, né? A circunscrição territorial, quer dizer, dentro do território do Distrito Federal, se reúne a Igreja de Brasília. Mas existem algumas realidades peculiares. Por exemplo, os militares que moram aqui em Brasília são membros da Arquidiocese de Brasília, pertencem à Arquidiocese de Brasília, mas também pertencem a uma outra comunidade, que é uma comunidade determinada pelo fato de serem militares ou familiares de militares. Então, Dom Fernando é pastor da Igreja dos Militares no Brasil inteiro. Agora, quando o Dom Fernando não consegue atuar, nós temos a responsabilidade pelos militares aqui. Então, os militares têm um privilégio, tem 2 pastores, né, que agem em comunhão. Então, é o princípio de subsidiariedade. Quando o pastor próprio, que no caso específico é Dom Fernando Guimarães, não consegue atuar, o pastor próprio territorial tem que atuar, né? Então, se um militar vai se casar, ele pode pedir para fazer o processo matrimonial dele nas paróquias militares ou nos quartéis, nos capelanias militares, ou falar assim, bom, eu sou paroquiano da paróquia de São Gabriel no Recanto das Emas, porque ele mora lá. Ele tem direito de fazer os papéis lá? Tem, porque ele é paroquiano de lá também, entendeu? Então, o Concílio Vaticano II criou as chamadas circunscrições eclesiásticas pessoais, né? Nós temos várias. Os anglicanos que se converteram ao catolicismo e vieram a comunidade inteira, né, se tornou católica, vieram com os pastores próprios. O Papa criou uma espécie de ordinariato para eles, para aqueles que vêm da tradição anglicana. Então eles conservam as tradições, a liturgia própria e recebem a atenção de pastores que eram pastores anglicanos e se tornaram padres. E boa parte deles casados. São padres católicos, romanos, de origem anglicana. Tá bom? Nós temos um outro exemplo de administração apostólica pessoal no Brasil. A Diocese de Campos tem dentro dela
uma administração apostólica pessoal, São João Maria Vianney. Qual é a diferença? Na mesma diocese moram pessoas que se sentem ligadas à liturgia antiga, a liturgia como era em 1962. Então lá, o Dom Fernando Rifan é pastor próprio daqueles católicos que se sentem ligados à liturgia chamada tridentina, né? E o Dom Roberto Dom Ferreria é bispo da diocese de Campos, territorial. Lá coincide inclusive o território. Mas se um paroquiano de uma das paróquias do Dom Rifan, que segue a liturgia tradicional, não for à missa na paróquia da liturgia tradicional, ele vai na outra, pode? Ele também é diocesano de Campos. Então, existe uma cumulatividade são jurisdições cumulativas. Tá? Então, nunca para privar alguém a igreja dá esses diferentes tipos de jurisdição para que ninguém fique privado de um pastor, da atenção pastoral. Mais alguma? Os arautos do Evangelho, eles são também ligados à arquidiocese ou não? Os arautos do Evangelho são, vamos dizer lá, uma sociedade de vida apostólica de direito pontifício, né? Eles podem prestar serviços numa diocese, né? E devem, quando eles vão para uma diocese, eles têm que pedir ao bispo do lugar licença para começar um trabalho e para formar uma comunidade, né? Eles são católicos. Agora, os padres têm que pedir licença para exercer o ministério sacerdotal aqui. Se um padre arauto do Evangelho vem aqui, começa a celebrar, ou vem morar aqui, começa a celebrar a missa, começa a atender confissão, ele corre o risco de atender confissões invalidamente. Arauto do Evangelho, jesuíta, mercedário. Se não houver essa, vamos dizer assim, do ponto de vista da ação pastoral dos presbíteros, eles dependem do bispo. Do ponto de vista da vida religiosa, eles dependem do superior religioso. O Frei Rogério foi superior um bom tempo, né? Então, quando ele nomeava um pároco, quando o Dom Sérgio queria um pároco para cá, o que acontece? A Arquidiocese de Brasília confiou aos mercedários essa paróquia. Então, o que os mercedários fazem? Dizem assim: Dom Sérgio, nós achamos que esse padre, esse frei, pode ser um bom pároco para a paróquia Sagrado Coração de Jesus Nossa Senhora das Mercês. Então nós pedimos que o senhor nomeie esse padre pároco. Ele tem as qualidades, nós atestamos. Então o Frei Rogério garante e a gente confia, né? E aqui ele atua como todos os outros padres da Arquidiocese de Brasília, né? Com as mesmas normas pastorais, então as normas de conselho diretório dos sacramentos, tudo de acordo com a Arquidiocese, mas com uma característica: ele imprime na ação pastoral dele o carisma próprio dos mercedários. Tudo que ele faz igualzinho aos outros, mas com aquele carisma, a espiritualidade mercedária, que é um tesouro para a nossa Arquidiocese. Bom? Mais alguma? Diga. Boa noite, obrigado. Boa noite. Minha dúvida é como é que é estruturada o direito canônico, né? Secção de experiência da nossa igreja. Como é que pode ser renovado ou revisto, né? Nós temos épocas de mudança, né? Frequência. Bom, o direito canônico é a estrutura jurídica da igreja. Quer dizer, a natureza da igreja, a doutrina da igreja, o modo como a igreja se vê expresso em linguagem jurídica, né? Então a palavra diocese vem daquela organização do Império Romano, né? E os romanos tinham essa organização de dioceses. No Império Romano do Oriente eram chamadas eparquias. Então nós herdamos do Império Romano essa organização geográfica, né? E dentro dessa organização geográfica nós colocamos o quê? A doutrina sobre a Eucaristia como centro da vida da igreja. Então a Eucaristia é fonte de direitos, como o batismo é fonte de direitos e deveres também, né? Então
o que é que muda? O direito canônico tem algumas coisas que são imutáveis. E aqui foi bom o senhor perguntar, porque eu posso dizer uma coisa importante. Os conselhos podem aconselhar o padre a dizer que de hoje em diante a Eucaristia não é mais Eucaristia? Não. E se aconselhar, o padre vai fazer o quê? Fora herege. Isso é heresia, gente, isso não pode. Então, aquilo que a igreja já decidiu, não entra em votação. A igreja já definiu a Eucaristia como presença real, como o sacramento da presença real, como sacrifício do corpo e sangue de Cristo, como sacrifício da cruz expresso no sacrifício do altar, né? Como alimento de vida eterna. Isso não está em votação. O batismo é para a salvação eterna, o batismo é necessário para a salvação. O batismo nos faz entrar na igreja, nos faz membros da igreja com direitos e deveres, né? Isso aí não está em votação. Nem o Papa pode mexer com isso mais. É dogma de fé, né? Então, agora ele pode dizer, o batismo que é necessário para a salvação vai ser a disciplina do sacramento do batismo vai ser vivida desse jeito de hoje em diante, né? Mas não mudar de tal modo que fique desnaturada a disciplina. Então, o que é que acontece? O direito, a ciência jurídica, ela expressa, vamos dizer assim, algum sentido comum, ou uma visão cultural que um povo tem de si próprio, das organizações que esse povo tem para viver em comunidade, para viver em cidades, para viver como esse povo quer ser governado, né? Com qual tipo de sistema. Então, se dá uma constituição. O direito canônico tem essa constituição dada pelo Evangelho, né? Depois ele se estrutura com princípios jurídicos iguaizinhos a de qualquer outra organização jurídica, né? Pode ser mudado? Depende. Então, em 1917 foi feito o primeiro código de direito canônico de estilo bem napoleônico. Em 1983 foi concluído um outro código de direito canônico, observando os princípios gerais do direito, né, mas tendo como núcleo doutrinal, vamos dizer, como filosofia de fundo, a teologia católica dada pelo Concílio Vaticano II. Né? Então, a noção de igreja como povo de Deus gerou instituições jurídicas próprias de uma igreja concebida como povo, né? A noção de igreja como comunhão fala do colégio dos bispos como um colégio que tem por cabeça visível o Papa, mas o Papa é bispo também. Ele não é mais bispo do que eu, né? Embora eu seja um bispinho, né? Mas eu sou sucessor dos apóstolos tanto quanto ele, só que ele é o sucessor do chefe, de São Pedro. Mas ele, do ponto de vista sacramental, o Papa não tem nada mais do que Dom Sérgio e eu temos. Nada, nada, nada. A função do Papa é uma função, é uma função de caráter jurídico, que tem vamos assim, que tem um fundamento teológico profundíssimo, que é a vontade fundadora de Cristo. Mas o Papa passa a ser Papa infalível em matéria de fé e de moral por um ato jurídico de aceitação da eleição de um colégio que foi formado por ele, por um outro Papa. Então tem um colégio de eleitores que vota com a maioria requerida, ele é eleito Papa. Quando ele aceita, ele passa a ser Papa, recebe aquele carisma da infalibilidade e da inerrância própria que o Espírito, não inerrância em matéria de governo, em matéria de doutrina, né? Então, por um ato assim, refinadamente jurídico, o arcebispo de Buenos Aires passou a ser bispo de Roma, Papa da Igreja Universal. Não é de origem sacramental. Tem um fundamento sacramental que é o episcopado, né? Então isso não pode morrer. Em outros tempos foi diferente. Era o clero da diocese de Roma que escolhia o bispo de Roma, e esse bispo de Roma manifestava a comunhão com os bispos da província eclesiástica. Então, hoje nós temos os cardeais, que são reminiscência do clero de Roma. Dom Sérgio é cardeal presbítero de uma igreja de Roma. Dom João Braz de Avis é cardeal diácono de uma diaconia de Roma. Por isso ele tem o título para eleger o Papa.
vale a pena ver essas coisas do ponto de vista teológico e jurídico, como o direito e a teologia se casam, né? Por exemplo, o sacramento do batismo nos torna membros da igreja com direitos e deveres erga omnes. Então tem aquilo que tem no Código Civil brasileiro, tem na parte geral do direito canônico, sobre os direitos e deveres dos fiéis, de todos os batizados. Depois tem um específico dos leigos, depois tem um específico dos clérigos, né? Então vai determinando direitos e deveres. E a Eucaristia é fonte de direitos e deveres que diferenciam funcionalmente um cristão dos outros, né? A Eucaristia, o fato de existir a Eucaristia requer sacerdotes que tenham a função de governar o corpo de Cristo, o corpo sacramental de Cristo. E porque a Eucaristia faz a igreja, aquele que tem o poder de governar o corpo sacramental de Cristo tem o poder de governar a comunidade dos fiéis, para a qual ele dá alimento e dá a palavra, né? Não sei se fica claro isso aí. Embora como servidor, quer dizer, o poder nosso não é exercido como dono da igreja. O código tem... Está muito chata essa conversa? Não. Bom, vamos lá. O código tem a primeira parte, que é chamada parte geral, que tem normas. Eu desafio vocês a acharem uma coisa dessas na Bíblia. Deixa eu ver aqui uma delas. Se, por exemplo, o pessoal do Supremo respeitasse uma dessas leis aqui que existe na Constituição brasileira, né? Cânon 17. As leis eclesiásticas devem ser entendidas segundo o sentido próprio das palavras, considerado no texto e no contexto. Interpretação gramatical da lei. Mas, se o sentido continua duvidoso e obscuro, deve-se recorrer aos lugares paralelos. Então, interpretação analógica, né? E se os houver, lugares paralelos, se os houver, a finalidade e as circunstâncias da lei, bem como a mente do legislador. Quando se legislou nessa matéria, o que é que se queria? Queriam isso. O texto que foi feito corresponde àquela intenção originária do legislador? Sim, mas não bem. O legislador disse menos do que o que ele queria dizer. Então, vamos fazer uma interpretação extensiva. O legislador disse mais do que ele queria, do que ele pretendia. Então, vamos fazer uma interpretação restritiva da lei. Se o Supremo respeitasse isso, muita coisa não se faria de bagunça lá, né? Então, depois, o que mais tem? Temos... os vários tipos de normas, a hierarquia normativa da igreja, né? Então, as leis, decretos gerais, decretos singulares, que são os atos administrativos. Depois, algumas coisas que são peculiares ao direito da igreja, o preceito penal, preceito isso, preceito aquilo, vai por aí adiante. Depois, um capítulo sobre a pessoa física e a pessoa jurídica, né? O batizado, pelo batismo, a pessoa humana se torna persona in ecclesia, pessoa na igreja, né? Sujeito pleno de direitos e deveres. Quem não é batizado também tem direitos e deveres na igreja, né? Depois, estatutos e regimentos. Aqui é toda a parte que corresponde ao Código Civil, né? Depois disso, direitos e obrigações do povo de Deus, dos fiéis, do Estado clerical, das associações de fiéis, direito de associação, associação pública, associação privada, o que é uma fundação na igreja, né? Que é uma universitas rerum, associações ou conjuntos de pessoas, universitas personarum, vai por aí adiante. Depois uma parte sobre o mundo, aí depois do povo de Deus e dessa parte geral, das normas gerais, vem o munus de ensinar, o munus de santificar, né, e o munus de governar. Depois vem o direito penal e o direito processual canônico.
Então o código é dividido assim. O último cânon dá um critério geral de interpretação. Cânon vamos lá ver. Quando fala da remoção dos párocos, a palavra remoção aqui é para retirada do pároco de uma paróquia, tem um procedimento próprio. Nós não vamos aplicar ao Frei Rogério. Cânon 1752, aqui das transferências. Do modo de proceder na transferência de párocos. Nas causas de transferência, apliquem-se as prescrições do Cânon 1747, respeitando-se a equidade canônica e tendo diante dos olhos a salvação das almas, que na Igreja deve ser sempre a suprema lei. Salus animarum suprema lex, quer dizer, o bem comum do povo de Deus é a lei suprema. Então todas as outras normas devem ser interpretadas à luz desse bem supremo, né? Não sei se isso explica um pouco. Agora, pode mudar isso aqui? Tanto pode que se muda. O Papa Francisco mudou o direito processual canônico, né? Nós tínhamos a exigência de, para declaração de nulidade de um matrimônio, 2 sentenças conformes, na primeira instância e na segunda instância. Agora, basta uma sentença na primeira instância. Se ela não for contestada num prazo fatal lá, essa sentença declarativa passa a ser executiva, né? As leis, vamos dizer, as sentenças sobre o estado das pessoas nunca transitam em julgado, elas se tornam executivas. Por quê? Porque o matrimônio goza do favor da verdade. Se por acaso uma sentença de nulidade foi dada com erros que podem ser corrigidos, ela passou a ser executiva, mas ela não anulou o casamento. O casamento pode ser declarado nulo, mas não anulado. Bom, mas esse é assunto para outra. Mais alguma? Então, quanto à homilia que você estava falando, ela não é necessária durante a semana, ela pode ser obtida durante a semana. E qual a diferença entre homilia e sermão? Bom, aqui nós entramos no campo da liturgia. A homilia é uma explanação da palavra de Deus em tom familiar, né? Que parte da escuta da palavra, passa pela escuta do que a palavra diz a mim, à comunidade, e passa pela mistagogia, quer dizer, como essa palavra hoje proclamada aponta para o mistério que nós vamos celebrar na Eucaristia, no batismo, na confirmação, né? Então ela tem essa dimensão mistagógica e depois com uma aponta para a vida, eu vou usar palavrão aqui, tem uma dimensão parenética. Ela aponta para aquilo que nós devemos fazer para ser e parecer filhos de Deus, né? Então a dimensão moral. O sermão é uma unidade temática que a gente faz, é um gênero antigo, né? Eu vou fazer um sermão sobre tal virtude, né? Independente daquilo que se falou na palavra de Deus, eu vou desenvolver o tema. É uma palestra, tanto que o gênero sermão não precisa ser feito durante a missa. O sermão das 7 palavras, que é um gênero clássico da Sexta-feira Santa, não precisa ser feito durante a missa, porque não tem missa na Sexta-feira Santa. Não precisa ser feito na ação sagrada, pode ser feito na via sacra. Então é um gênero literário de pregação que desenvolve um determinado tema que é muito bom, muito profundo. A homilia é uma conversa do pai com os filhos para que se aproveite bem aquilo que a comunidade vai viver naquele sacramento, naquele domingo, né? Então, uma conversa do pai com o filho, com os filhos, tem que levar em conta que alguns filhos podem entender a mais alta teologia dos padres da igreja e outros podem entender a catequese.
Por exemplo, quando eu levo a minha mãe para celebrações, ela volta xingando. Você falou muito. Eu falei, mãe, a senhora entendeu alguma coisa? Não entendi nada. Eu dormi na segunda palavra. Na hora que você começou a comentar a segunda leitura, eu já comecei a dormir, né? São João Bosco, quando preparava as homilias, pedia para a mãe dele ler. Não entendi nada, meu filho. Ele mudava tudo, rasgava e preparava outra. Então a homilia tem essa finalidade. Sim, dá um pouco de suco da palavra de Deus para as pessoas, mas não é a mesma função da catequese. Ela tem que ser catequética, mas ela aponta para a celebração daquele mistério que a gente vai viver como vida da comunidade cristã. Então ela não deve responder a tudo, não deve ser uma aula, não deve ser, dá para falar o que ela não pode ser, mas ela deve ser um encontro com Cristo, né? Então ela deve apontar para o encontro com Cristo que muda a minha vida. O Santo Padre cita Bento XVI no número 7 da Evangelii Gaudium. Ele diz assim: eu nunca vou me esquecer daquilo que Papa Bento dizia, né? Que a nossa fé não começa por uma ideia genial. Ela nasce de um encontro com alguém que muda a minha vida, um encontro com Cristo, né? Depois vocês podem procurar isso no número 7 da Evangelii Gaudium, é muito bonito. Papa Francisco mostrando que todo o ministério dele, todas as coisas que ele brotam dessa convicção de Bento XVI, que é uma convicção evangélica, né? Então a homilia é isso, né? Por isso o Papa Francisco fala que ela não deve ser nem muito comprida, mas também não deve ser curta. Só vou contar, eu tinha um colega chinês, Padre Alberto Shen Maui, né? Ele foi batizado aos 12 anos aqui no Brasil. Fugiram da China, foram para Taiwan, de Taiwan vieram para o Brasil. Desconfiado que dói, porque fugiu daquele mundo de desconfiança. Foi batizado. É o único padre que eu conheço que a paróquia inteira se reuniu para pedir para ele fazer uma homilia mais comprida. É o único caso que eu conheço. Páscoa. Hoje Páscoa. Cristo ressuscitou. Aleluia, louvado seja Jesus Cristo. Batizado de uma criança. Água, peixe vivo, água. Água benta, criança, vida sobrenatural. Louvado seja Jesus Cristo. Era desse tipo assim, né? Falava as coisas que o pessoal fez a reunião para ele. Padre Alberto, o senhor precisa pregar um pouquinho mais, assim. O senhor tem um homem, e é um homem sábio, inteligente. Ele era engenheiro, depois de ter feito engenharia, que foi ser padre. Mas não tinha essa habilidade com a palavra própria de nós latinos, né? Tá bom? A homilia de Dom Francisco no domingo, ele sempre celebra a última missa. É 1 hora a homilia dele. Eu não comento as homilias dos meus colegas. Mas é maravilhoso. Sim. Que é maravilhoso. É uma catequese. Mais alguém? Eu acho que já falei demais, né? Não. A segunda parte. Agora, eu vou recomendar então uma leiturinha. Se alguém quiser fazer uma boa leitura, esse documento 105 da CNBB ajuda muito a compreender o papel dos leigos na comunidade cristã. Esse livro aqui foi escrito por um cardeal que foi meu chefe em Roma, cardeal Francesco Coco Palmério. Então, essas coisas sobre a paróquia, a gente encontra aqui os conselhos e tal, e a explicação do porquê nos conselhos paroquiais. Os conselhos paroquiais são consultivos e não deliberativos. Está tudo aqui. A paróquia. Sim, de quem? Francesco Coco Palmério. Italiano. Tá. Esse livro aqui ajuda muito. E depois, não digo que é uma leitura obrigatória, mas é uma leitura saudável. A gente, quando tem dúvidas sobre os sacramentos, procurar no código, né? Sobre a pastoral sacramental. Não é para a gente fazer uma camisa de forças para a aplicação pastoral das leis, porque isso faz mal. Mas é para a gente ter o critério de como, vamos dizer, daquilo que é o ideal para a igreja e de como a gente vai colocar isso em prática, né? A santidade é o nosso ideal, mas daqui até a santidade a gente tem que caminhar.
O Código de Direito Canônico dá a estrutura teológica juridicamente expressa do que é o ideal da igreja. Mas para a gente chegar lá, a gente tem que caminhar. Então não é camisa de forças, não é a roupa do homem de ferro, que ele bota aquela roupa por cima dele, o que não... Sim. Sim. Segredo de confissão, a gente morre, mas não conta. Né? Ah, mas o sujeito era um pedófilo, se confessou, você vai... Sinto muito, eu atendi uma confissão e esqueci tudo o que aconteceu. Não tem nada que... porque é de direito divino isso. Né? Então não tem nada que justifique um padre quebrar segredo de confissão. E é a garantia dos católicos de poder se confessar livremente. Tanto que, se eu vou atender a confissão num presídio e eu não tenho certeza se dá para guardar, para ter segredo lá, que alguém vai estar escutando, eu pergunto: você está arrependido de todos os pecados? De todos, dos vários mandamentos, ou um por um passo, os vários mandamentos? Ele não precisa dizer, não deve dizer se pecou ou não. Se eu tiver algum pecado no 5º mandamento, estou arrependido, peço perdão. Por quê? Porque é tão precioso o dom do segredo da confissão, que está ligado à dignidade do pecador que se arrepende, que a gente precisa morrer por ele. É o risco da vida de padre, né? Então, não adianta. Não tem, na Austrália agora estão querendo, estão fazendo normas para que os padres sejam obrigados a falar em juízo sobre em determinadas causas. Os padres fizeram uma associação lá e falaram assim: nós vamos morrer, mas não falamos. Pode dar pena de morte para nós, né? Todos nós temos medo de morrer, mas, né, isso aí não tem volta. A igreja nisso não vai abrir mão. Tá bom? Vocês podem continuar a se confessar que os padres não falam disso, não. Até mesmo para os padres se deixam de ser padres. Olha, eu conheço um padre daqui de Brasília que deixou o ministério. Um dia ele veio chorando para mim, dizendo assim: uma pessoa me reconheceu na rua e disse que por causa de uma confissão ela não se suicidou. Aí eu toquei assim, né? Falei: e o que foi essa confissão? Ele falou: você sabe que eu não posso falar? Eu pelo menos não tenho ideia assim de os padres que deixam o ministério esquecem esse assunto. É uma das... Tanto que a gente fica tranquilo com isso aí. É uma das poucas coisas que mexe com a consciência do homem mais bruto que pode ter sido padre, né? Não falar de segredo de confissão. É uma graça especial de Deus, né? Mas também tem uma outra coisa: para quem é padre, se fala, revela diretamente o segredo da confissão, ele é excomungado e só Roma pode tirar a excomunhão. Imediatamente, automaticamente, né? Tá bom? Frei. Bem, salve. Então, é esclarecedora a palestra do Dom José Aparecido e nos dá sempre mais segurança. E muitos outros assuntos poderíamos falar, mas é coisa para uma outra palestra, um outro momento, uma outra aula, sobre, por exemplo, o direito do matrimônio, sobre, enfim, as fontes normativas do direito, se o leigo pode ser um especialista em direito canônico. Enfim, tem muitas coisas que a gente pode saber, e a igreja tem muita riqueza e tem muita clareza nas suas definições. Por isso hoje foi uma noite abençoada, mais
por dentro da paróquia, mas por dentro do que passa dentro da paróquia, a função da paróquia, a missão da paróquia, a missão do pároco também, enfim. Inclusive eu tenho algumas dúvidas, algumas curiosidades, mas fica para uma outra oportunidade. Eu gosto muito dessa coisa dos bispos serem sucessores dos apóstolos. Eu acho uma das grandes riquezas da igreja. E sempre pergunta em que momento dos 12 se multiplicou para muitos outros bispos, né? Porque os bispos vêm dos 12 apóstolos, mas em algum momento houve o 13º, o 14º, o 15º, quem foi esse momento? E ninguém tira o 13º. E ninguém sabe quem é, né? Não. O 13º. Porque Matias foi eleito para substituir Judas. E agora os bispos do mundo inteiro são apóstolos, eu acho isso maravilhoso. Então, enfim, a gente agradece, vamos pedir a bênção de Deus, vamos rezar pela missão do Dom Aparecido e também pelas famílias de vocês, e agradecer de coração a participação e o interesse. Eu fiquei contente porque na segunda-feira o interesse realmente foi grande. A gente pode investir, eu creio, nesse tipo de palestra, nesse tipo de formação, né? Porque realmente interessa o católico. Pai nosso, Que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. essa palestra vai estar no YouTube depois e também no Facebook. Já que nós temos um sucessor dos apóstolos aqui, a gente pede a bênção. Há 2 semanas atrás, eu e Dom Valdir estávamos em Roma no encontro de bispos e tivemos a alegria de almoçar com o Papa Francisco, né? Aí eu fui meio atrevido e falei assim: Santidade, o povo de Brasília não gosta do senhor, né? E eu vim pedir aqui a autorização para não abençoar o pessoal mais lá. Foi assim que eu pedi? Falei: o povo de Brasília ama o senhor, né? E reza todos os dias pelo senhor. Eu peço a sua autorização para dar a bênção em seu nome lá também, né? Ele falou assim: pode, desde que rezem por mim, disse ele. Então eu peço, hoje o Papa, a partir de hoje, a gente está convidado pelo Papa a rezar um terço com o Subtum Presidium, né? A vossa proteção, e mais a oração de São Miguel pela unidade da igreja, né? Ele pediu o mês de outubro inteiro, mas se quiser fazer para o resto da vida é bom também. Então essa bênção é especial do Papa. O Senhor esteja convosco. Por intercessão da bem-aventurada Virgem Maria, Nossa Senhora das Mercês, desça sobre vós a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Obrigado pela paciência. Boa noite. Muito boa. Bondade sua.